Olá pessoal, como eu prometi que eu ia voltar a gravar um novo vídeo falando exatamente do Ho'oponopono, como eu falei ontem no vídeo anterior. Eu confesso que eu tive muita resistência. Há muitos anos eu conheço, né, essa técnica havaiana do Ho'oponopono, mas eu confesso que eu tive muita resistência. E essa resistência era exatamente por crenças limitantes, por questões religiosas mesmo, né? Porque eu sempre estive à frente de igreja e ficava muito preocupada, não vou, sabe, isso, o que é isso, como que é, e eu resisti muito. A verdade é essa, eu fui muito resistente. Só que mesmo com essa resistência, eu fui estudando, vendo mais profundamente, conhecendo um pouco mais do que vinha ser o Ho'oponopono. E nas minhas sessões de coach, eu vi assim, cada vez mais a quantidade de crenças limitantes, paradigmas e tantas outras coisas que pessoas mesmo, até ligadas às igrejas, né, tanto católicas como evangélicas e de várias outras denominações, tinham dificuldade de se esvaziar e deixar Deus tomar conta desse controle. E eu utilizava todas as técnicas, tinha bons resultados, mas eu queria algo mais profundo, algo que viesse realmente a pessoa sentir uma diferença extraordinária do que era se esvaziar do seu eu, do seu egoísmo, do seu ego, das suas crenças, dos seus paradigmas e deixar Deus verdadeiramente assumir o controle de tudo. E eu fui estudando o Ho'oponopono. E eu decidi fazer comigo, né? Porque depois de avaliar, eu falei assim, gente, o Ho'oponopono, na verdade, é uma técnica havaiana que tudo que ela coloca é você responsável 100% com o que acontece com você. É você assumir todas as responsabilidades de tudo que acontece na sua vida, saber que o outro não é culpado, que você é o próprio culpado por tudo que acontece na sua vida. Porque sempre que acontece alguma coisa, você está lá. Você está lá. Se a coisa chegou até você, é porque você precisa se limpar. Porque o outro está espelhando o que existe em você. Você está despertando no outro algo que está dentro de você. E isso me intrigava muito, confesso que isso me intrigava muito. Mas, por outro lado, vinha responder alguns questionamentos que eu tinha. Por que nós passávamos determinadas coisas? Porque nós tínhamos determinados problemas com pessoas, com algumas situações, e mesmo vivendo em oração, buscando essa plenitude de Deus, por que isso? E aí eu fui estudando junto com isso a física quântica e vendo o quanto o nosso subconsciente comandava a nossa vida. E aí na Bíblia Paulo já dizia, né? Faço o mal que não quero, mas não faço o bem que eu quero. E eu comecei a estudar também do ponto de vista bíblico, né? E vendo o que Deus falava, que nós faríamos milagres maiores do que, né, Jesus dizendo que nós fazíamos milagres maiores do que ele, se nós crêssemos de verdade. E eu vim questionando por que nós cristãos, por que nós que falamos tanto, que acreditamos em Deus, porque a gente não tem visto tantos milagres? Porque a gente diz que tem fé, mas na primeira dificuldade a gente já reclama, a gente já, que fé é essa? E eu comecei muitos questionamentos. Enfim, eu decidi ir mais profundo na técnica, estudar mais, né, desde a origem, até antes do Dr. Hugh Lane, e aí com o livro do Joy Valley, que na verdade que disseminou mais, né, a questão do Ho'oponopono, e mais profundo, vendo de fato as origens do Ho'oponopono. E quando eu olhava toda a técnica, nada mais era do que você se purificar mesmo, você pedir perdão por tudo aquilo que está acontecendo com você, que essas energias, que tudo que for, né, ligar essas crenças que você não sabe nem de onde vem, e não interessa também para a técnica de onde vem, tanta sujeira, tanta coisa, o importante é que você limpe, né? É aquela história, eu tiro a sujeira do tapete, não importa como foi parar no tapete, o importante é que eu tenho que tirar do tapete. Eu tenho que tirar toda a sujeira. E o Ho'oponopono vai exatamente, você não faz para o outro, você faz para você, porque tudo que chega até você é responsabilidade sua. E isso muito me interessou. E aí eu comecei a exercitar essa técnica, né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. O próprio Dr. Hugh Lane coloca alguns momentos, não tem necessidade de você fazer em todos os momentos, né? Eu te amo, me perdoe, sinto muito, dou graças. Mas
principalmente eu te amo e me perdoe. E eu comecei a exercitar isso, comecei a exercitar essa questão que toda a responsabilidade do que acontecia comigo estava comigo mesmo. E de tudo aquilo que aconteceu ao meu redor, que antes eu ocupava A, B, C, D, né, o alfabeto inteiro, ainda faltava letras, por tudo que acontecia no mundo, no Brasil, comigo, na minha família. Então, a partir do momento que eu deixei de olhar para o outro como culpado e passei a assumir que essa responsabilidade da limpeza era minha, gente, já mudou. Já mudou por completo já mudou. E aí é engraçado, né, eu até brinco comigo mesmo, eu gosto de conversar comigo mesmo, assim, e eu falando assim pra mim mesmo, Cláudia, agora pra quem gosta de fofoca, eu não sei se o Ho'oponopono é muito bom, porque as pessoas que gostam de fofoca, se ela começa a praticar o Ho'oponopono, então ela tem que cair na consciência que tudo que ela ficar sabendo em relação ao outro, a responsabilidade é dela de limpar o outro nela, porque ela é reflexo. Então ela vai ter muito o que fazer, porque se ela ouvir fofoca de 10 pessoas, ela vai ter que limpar nela as 10 pessoas que ela fofocou. Então, isso muito me agradou. No Ho'oponopono, isso muito me agradou. É você trazer responsabilidade para você mesmo, você saber que esse processo de limpeza, de perdão, de tirar todas as crenças limitantes, as mágoas, e o que mais me encantou é o fato de, não importa de como essas crenças vieram, o importante é que elas sejam limpas. E aí o Dr. Hugh ele ficou muito conhecido porque ele foi trabalhar no hospital psiquiátrico e ele curou um psiquiátrico, mas dentro de uma penitenciária. E na época, profissionais de saúde faltavam muito, não queriam trabalhar mais porque era muita violência. Eles trabalhavam com como fosse a tornozeleira, mas era muita violência, né? Eram pessoas que tinham estupradores, pessoas muito violentas. Então era um caos, ninguém queria trabalhar mais lá. E aí nessa época convidaram o Dr. Hugh para ir para lá. E ele foi nas condições que foram impostas por ele, né? Que seria a metodologia dele. E para você ter ideia, durante o tempo que ele ficou lá, ele não fez nenhum atendimento presencial. Como é que ele fazia esse atendimento? Ele pegava a ficha daquele interno, né, daquele paciente, mas era alguém que era um presídio, e ele via todo o relato do que a pessoa tinha feito, se estuprou, matou, ele via, e aquilo que ele sentia, ele saía purificando. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, e fazia toda a purificação, né, que todas as energias negativas, tudo que fosse transformado em pura luz, em Deus, porque o que o Dr. Hugh coloca no Ho'oponopono? Que quando você se esvazia, é onde Deus começa a trazer as intuições para você. Deus começa a falar com você, onde você começa a ouvir a voz de Deus, onde você começa a ouvir aquilo que Deus quer para você. Mas você só consegue quando você se esvazia. E isso via muito o que eu estava procurando. A dificuldade de se ouvir hoje verdadeiramente a voz de Deus, porque é a voz do nosso subconsciente, é a voz da nossa consciência, é a voz do que a gente aprendeu dos nossos avós, bisavós, tataravós, do que veio de geração em geração, do que foi colocado como imposição, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Então, na verdade, o que nós falamos hoje, que nós temos resistência, o que é certo e errado, é porque foram coisas que foram impostas pra gente. Então, veio o anseio, eu queria ouvir a voz de Deus. Verdadeiramente esvaziar do meu eu para ouvir verdadeiramente a voz de Deus. E isso eu achei fantástico. E ele, depois de 4 anos, a ala foi fechada. Porque todos ficaram curados. Todos ficaram curados. E ele nunca teve um atendimento pessoalmente. Era só curando as emoções nele que provocava no outro, naquele que estava interno. Então ele pegava a ficha daquele interno lá e ele sentia as emoções de tudo que ele passou e ele ia curando, limpando. Então quando ele limpava nele, o outro ficava curado. E isso me encantou. E aí eu fui vendo e outras técnicas que ele vai trazendo, várias outras coisas que eu vou estar colocando aqui nesse canal, vou estar falando para vocês. E eu comecei a colocar isso em prática. E comecei a assumir as responsabilidades pelas coisas que antes ocupavam os outros.
E comecei esse processo de limpeza. Gente, foi extraordinário. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Foi libertador. Libertador. Não me machucou em nada do meu ponto de vista cristão. Em nada. Porque tudo é para levar para Deus. Tudo é para que Deus encontre espaço. Para que Ele possa ser Senhor da sua vida. Na verdade, é se esvaziar de tudo aquilo que eu fui me enchendo. Porque quando nós somos criados, a gente veio para ter uma ligação direta com Deus. Mas aí a gente foi colocando o que a gente aprendeu, aprende na escola, aprende em casa, ouve emoções positivas, negativas, e a gente vai acumulando. E isso vai dificultando a nossa relação com Deus. Quando você se esvazia, quando você entra em paz com todas essas emoções, que você diz assim, olha, eu me perdoo, eu sinto, sabe, muito por ter passado por essa experiência, mas agora que essas experiências vão embora para que eu possa me esvaziar e que Deus possa falar comigo, Ele possa me preencher. E foi e está sendo maravilhoso. Maravilhoso. É saber que tudo aquilo que passa por mim, eu tenho responsabilidade. Eu confesso a vocês que até jornal, coisas que eu ficava ouvindo, só notícias ruins, aquilo ia só me enchendo de coisas ruins. Por quê? Porque hoje eu tenho consciência que tudo que chegar até mim, seja por notícia que eu ouvi falar, seja porque alguém me contou, é porque eu preciso me curar de alguma coisa em relação a isso. E claro que é muito mais profundo, aqui eu estou trazendo para vocês terem uma ideia, né, do que é. Muita gente fala muita coisa do Ho'oponopono, mas eu procuro as fontes de onde vem originalmente, né, o Ho'oponopono. As minhas fontes, realmente eu procuro estudar o Dr. Hugh Lane, né, e a Mabel e a Simeone, que foi quem trouxe, né, originalmente tudo isso para nós. Então eu procuro essas fontes porque acabam que de tanto o pessoal falar, acaba disseminando coisas que não é o que realmente ele falava. Então eu tenho praticado o Ho'oponopono, tenho feito isso para me limpar, para que eu possa ter mais essa sintonia com Deus, para que eu possa mais ouvir a Deus. Então tem muita gente que faz o Ho'oponopono, eu vou fazer o Ho'oponopono para o lado financeiro, para a saúde. Você não pede nada no Ho'oponopono. O Ho'oponopono não é para você pedir nada. O Ho'oponopono é de limpar. Agora, quando eu limpo, por exemplo, eu tenho muitas crenças limitantes, questões de dinheiro. Dinheiro é sujo. Todo rico é mentiroso, todo rico é trapaceiro, todo político não presta, nenhum me presta. Então, você vai fazendo isso, por exemplo, se você vai fazer para o dinheiro, você abençoa o dinheiro. Quando você começa a limpar as crenças que você tem em relação ao dinheiro, claro que automaticamente as portas se abrem, porque aí está tudo ao seu dispor, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a gente se esvazia de nós mesmos, Deus toma à frente. Então é Deus na direção. Vocês entendem por que a dificuldade que todo dia você tem que se limpar o tempo todo? Porque se limpar de nós mesmos, daquilo que a gente tanto, eu sou, eu posso, eu faço, eu digo, eu sou a verdade, eu sou... Quem? A verdade é única, é Deus. A verdade é única, é Deus. Então, quando a gente resgata essa responsabilidade, resgata isso aí, a gente só fica preocupado em se limpar. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele diz que a gente veio para esse mundo para ser feliz. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, quando eu me limpo, quando eu limpo todas essas situações, quando eu limpo a situação, eu abençoo, limpo em relação a tudo que eu tenho em relação ao meu marido, começo a fazer um processo de limpeza. E começo a dizer, olha, eu te amo, sinto muito por todas essas situações. Quando você vai limpando, automaticamente você vai melhorando aquela relação. Então, vocês entendem? Não é uma técnica, não é uma oração que você vai pedir, é para se limpar. Agora, claro que quando você limpa, do lado do ponto de vista financeiro, tem muita gente que faz o Ho'oponopono para vender uma casa, conseguir vender. Mas o que você vai limpar? É o ambiente, é tudo que está atrapalhando. Você não vai para pedir,
Eu diria que não peça, só faça o processo de limpeza para a saúde. Então, a mesma coisa. Então, quando você vai fazendo esse processo de limpeza, eu sinto muito, me perdoa, dou graças a ti, te agradeço, eu te amo, olha, Cláudia, eu sinto muito. Sabe, você começa a trazer situações, vai limpando, olha, transforma essa situação, olha, purifica essa situação, eu te libero, te dou graças, eu te amo. Obrigada porque você veio contribuir para o meu crescimento, mas agora eu já te agradeço. Pode partir. E você vai se esvaziando, liberando. Então, você vai encontrando paz de espírito. E você vai se aproximando muito mais daquilo que você tanto buscava, que é Deus. Isso não vem tirar, gente, de nós as nossas crenças. Isso não vem tirar de nós o quanto a gente acredita em Deus. Muito pelo contrário, ele é só para te levar para Deus, mais e mais, é purificar. É só isso. Onde você se esvazia do eu, para deixar Deus tomar de conta. Deus tomar de conta. Essa é a confiança plena, onde sabe que ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe, ele sonda o coração, ele sabe tudo o que se passa. E como pai, ele quer o melhor para nós. Então eu vim aqui para te contar, realmente eu tenho feito, né? Tenho visto muitos frutos. Muitos frutos. Eu tenho sentido uma paz interior fantástica, fantástica. Então, só estou falando aqui para vocês depois de anos e anos e anos resistindo. Só hoje eu vim gravar esse vídeo. Porque antes eu fui fazer comigo, tive muitos diálogos com Deus, muitas conversas com Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muita oração. E eu senti muita paz em transmitir isso para você. Então eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou estar exatamente fazendo todo esse processo de limpeza para vocês conhecerem exatamente como eu, Cláudia, estou fazendo. Se você não acredita, se você acha que tudo isso é balela, sem problema nenhum. Não tem problema, gente. Isso é para quem de fato quer experimentar. É para quem de fato quer realmente chegar a algum lugar e dizer assim, olha, eu vou pelo menos testar. Mas se você não quer, tá tudo certo, sem problema nenhum, tá? Eu, como eu te falei, eu resisti durante anos e anos e anos e anos. Eu tinha várias amigas que já faziam, várias amigas que contavam seus resultados, mas por questões religiosas eu fui muito resistente. Mas eu confesso, eu fiz, estou fazendo e tem sido muito bom para mim. Então, eu vou gravar um próximo vídeo fazendo aqui, juntamente com você que quer experienciar o Ho'oponopono. Um grande beijo.